Então eu me converti em 2005, adolescente, muita fome, muita sede de Deus. Eu já fui ali lendo a Bíblia. Eu lembro que com 14 anos eu já tinha lido a Bíblia toda, né? Então foi muito intenso mesmo ali. Quando eu me converti foi uma transformação. Eu acordava de madrugada ali, encontrava uma pessoa no hall do meu prédio, eu evangelizava. E aí, de 2015 mais ou menos até agora, eu fiquei uns 10 anos um pouco mais frio espiritualmente. E o interessante é que o convite que você fez para eu voltar ler a Bíblia nesse projeto de 300 dias, eu falei, poxa, que interessante, porque eu sou movido a desafios. Eu gosto, assim, de metas, de objetivos. Eu falei, poxa, que bacana, acho que eu vou usar essa oportunidade para eu voltar a ler a Bíblia. Porque eu confesso para você que eu realmente ia parar de ler a Bíblia. Eu li, a última vez que eu tinha lido a Bíblia foi na adolescência. Hoje eu estou com 33 anos, então assim, é mais de 10 anos sem ler a Bíblia de forma sistemática. Eu lia de forma muito aleatória. Só que esse projeto foi interessante porque me ajudou a manter uma constância. E tem uma questão interessante também, porque através do aplicativo da leitura da Bíblia, você consegue acompanhar o tanto que você está lendo. As pessoas também compartilham as experiências, principalmente ali no início. No final o pessoal já vai dispersando, porque nem todos chegam até o final. Mas lá no início é bom que um vai motivando o outro, vai compartilhando ali as experiências, as revelações, e isso permite você gerar o hábito. Se algumas outras pessoas às vezes não chegam até o final, você já consolidou o hábito, e foi o que aconteceu comigo. Então eu consegui manter ali a constância da leitura da Bíblia, e essa leitura ela foi acompanhada por leitura e áudio, de ouvir a Bíblia. Então muitas vezes eu estava dirigindo, eu colocava o celular, colocava ali para aparecer o áudio da leitura da Bíblia, e eu ficava acompanhando ali a letra enquanto eu dirigia. Então eu consegui ler a Bíblia integrando com outras atividades. Então foi muito produtivo, foi uma experiência assim muito bacana, e eu quero agradecer porque essa oportunidade me fez novamente voltar a ter a fome e a sede da palavra de Deus. E muitas coisas que eu tinha lido, que eu tinha lido na Bíblia ali no passado, eu lendo pessoalmente me trouxe uma nova experiência, uma nova oportunidade ali de enxergar coisas que eu não enxerguei antes. Então a Bíblia é um livro realmente fantástico. De fato é a palavra de Deus, é um alimento. A Bíblia não é só leitura intelectual, ela de fato ela alimenta a alma, alimenta o espírito e deixa a gente saciado. Uhum. Mas que bacana, né? E esse, como você falou, né, desafio, né? A gente é realmente movido por desafios. Sim. Né? E o desafio é exatamente isso, né? Ler a Bíblia em 300 dias, porque a gente vê muita leitura de 365 dias, né? Sim. E isso daí realmente é abreviado. A gente começou no dia 1º de fevereiro Sim. E terminamos agora no dia 27 de novembro. Uhum. Então, assim, é uma leitura um pouco mais acelerada. Você achou isso daí tranquilo para você? Ou isso só fez com que o desafio ficasse mais interessante? Então, na realidade, quando a gente pensa em ler a Bíblia em 365 dias e ler a Bíblia em 300 dias, mesmo que a percepção fala, nossa, vai ler mais a Bíblia, tinha dias lá que era um capítulo só. Tinha dias que você selecionava lá que era um capítulo. Eu acho que teve um dia que foi uma transição que trouxe só uma reflexão, você nem tinha que ler um capítulo da Bíblia, ele trouxe um versículo e falou agora, acho que foi na transição do Novo Testamento para o Antigo. Então, assim, não é longo, não é, vamos dizer assim, você não vai ter que demandar muito tempo do seu dia para ler a Bíblia em 300 dias. Então, se você organiza, às vezes, só 10, 15 minutos por dia, já é o suficiente para você conseguir ler a Bíblia toda em 300 dias. Ótimo. E o fato da leitura ser em ordem cronológica, e não dos livros da Bíblia, né? De Gênesis até Apocalipse, a gente fez em ordem cronológica dos fatos, né? Começando primeiro com o Novo Testamento, né? Para as pessoas conhecerem mesmo quem é Jesus, né? E aquelas pessoas mesmo que não tiveram ainda a possibilidade, né? de conhecer e se entregarem as suas vidas a Jesus, já no início, já lendo ali o Evangelho, né, já tem essa possibilidade de se entregar a Jesus, né, e continuar a leitura. Né? Então, em ordem cronológica, você achou, o que você achou dessa leitura em ordem cronológica? Então, eu nunca tinha lido a Bíblia em ordem cronológica. Já teve algumas situações que eu li o Novo Testamento, ficava lendo algumas vezes o Novo Testamento, teve algumas outras vezes que eu li o Antigo Testamento, só que foi de Gênesis até o final ali, Malaquias. Né? De Gênesis a Malaquias ali, seguindo aquela ordem. Uhum. Agora, de ordem cronológica, é muito interessante, principalmente nos livros lá de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Porque são os livros históricos ali que conta vários contextos dos reis de Israel, de Judá, Davi, Golias.
E o interessante é que quando você lê a Bíblia de forma cronológica, primeiro o Novo Testamento, né, obviamente não vem antes de Gênesis, mas você lendo o Novo Testamento, que a mensagem central da Bíblia é Jesus. Exatamente. O Antigo Testamento ele já estava apontando para Cristo. Então, quando a gente começa com Cristo, Cristo é a origem. Cristo é a origem. Então, vamos dizer assim, então até mesmo ler o Novo Testamento, vamos dizer assim, até a ordem cronológica também. É verdade. Porque começa em Cristo, né? Então, a gente tem ali a experiência e também eu acho interessante começar pelo Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, principalmente para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, ele ali, você pegar o Pentateuco, são livros mais, vamos dizer assim, chatos de ler, maçantes, né? Livros mais desgastantes, Levíticos, ali, Números. Mas quando você começa pelo Novo Testamento, você começa através da história de Jesus, dos Evangelhos. Então você vai começando a ter gosto ali, tendo prazer. E aí, quando você chega lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, você já está num ritmo, poxa, você já terminou o Novo Testamento. Então você já fica mais empolgado mesmo. Alguns capítulos lá que é um pouco difícil ali de manter a constância, porque são capítulos que precisam de uma atenção maior, que são temas, às vezes, um pouco distantes da nossa realidade, né? Você pega lá Êxodo, os sacrifícios, como é que funciona, as vestimentas, Levíticos, né? Levíticos. Então, assim, só que quando você já adquiriu o hábito, já conseguiu terminar o Novo Testamento, você consegue passar, vamos dizer assim, com mais tranquilidade nesses outros capítulos ali do Antigo Testamento. Então, eu achei muito interessante essa questão de ordem cronológica, porque ajudou a ter uma percepção mais aprofundada ali de Salmos, por exemplo, porque às vezes quando a gente vai ler Salmos, se você lê do capítulo 1 até o 150, né, ali, de forma corrida, você muitas vezes não entende o contexto que envolve aquela oração do Salmo 23, Salmo 91, né, os Salmos são bastante conhecidos. Sim. Agora, quando você lê em ordem cronológica, você está lá estudando a história de Davi, de repente para ali e vai lá para Salmos. Aí você começa a entender, nossa, Davi fez essa oração aqui por causa desse contexto. Sim. Era um contexto que ele estava sendo perseguido por Saul, era um contexto que ele estava ali enfrentando Golias. Sim. Então você começa a contextualizar. Então isso é muito edificante e ajuda bastante a gente compreender de forma mais aprofundada a Bíblia. Então vale muito a pena ler de forma cronológica da maneira como você organizou esse desafio. Que joia. Agora a pergunta, né, que eu acho que é a principal. Depois que a gente termina toda a Bíblia e a gente olha para trás os 300 dias, o que ficou para você assim dessa experiência? Você crê que alguma coisa mudou em você? Com certeza. A palavra de Deus, ela é um alimento. Alimento, o que eu como hoje, ele não serve para amanhã. O que eu como amanhã não vai servir para daqui 30 dias. Então foi bacana porque quando eu entrei nesse desafio e cheguei até o final dele, me deu primeiro uma sensação, poxa, li toda a Bíblia novamente. Completei um desafio, porque a Bíblia, se a gente for pensar, mesmo que eu li a Bíblia no celular, né, então a gente não tem uma percepção de páginas. Mas a gente pegar o calhamaço, né, 1.500, 2.000 páginas. Uau, li isso e aí você pegar a Bíblia e fala, nossa, li toda a Bíblia. Interessante, por mais que não estava sublinhando, no aplicativo também eu sublinhava alguns trechos, é bem interessante ali. Então, assim, a palavra de Deus ela tem que se alimentar de forma diária. É igual uma dieta. Se você entra numa dieta, o difícil é você entrar. Depois que você está ali a primeira semana é a mais difícil. A segunda, terceira, você já está mais constante. Então, esse desafio foi muito interessante, por quê? Porque vai ser um hábito para mim para sempre. Eu quero ler a Bíblia agora todos os anos. Eu não quero perder mais esse hábito. Eu quero continuar lendo continuamente a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro tão fantástico, tão maravilhoso, que não é igual alguns livros, vamos dizer assim, seculares, onde você lê, já sabe o assunto, você vai ler de novo, não tem nada de interessante. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, eu hoje sou um ser humano. Daqui a um ano, eu já mudei. E aí, na hora que eu vou ler a Bíblia, eu vou enxergar outras coisas que eu não enxerguei esse ano. É verdade. Então, a palavra de Deus, ela é dinâmica, ela é viva, ela não é repetitiva. Então, assim, quando a gente se alimenta da palavra, isso traz mais força. E eu gostei bastante desse hábito de ler a palavra de Deus durante 300 dias, porque todo dia eu tinha que ler um pouco da Bíblia. Então, todo dia eu tinha um alimento. Às vezes eu passava por alguma situação, inclusive teve algumas situações interessantes que eu tive nessa experiência, que eu falei, amor, eu fiquei atrasado alguns dias na leitura, amor falando da minha esposa, né? Eu fiquei atrasado alguns dias, e aí eu fui ler exatamente, eu falei, amor, olha
a minha leitura de hoje. E era justamente uma situação de um conflito, de uma coisa que a gente estava passando. E era o versículo, o capítulo, o versículo, o assunto, acho que era até Provérbios lá. Que era exatamente o que eu precisava naquele contexto, que eu estava desgastado psicologicamente. E aí eu mandei uma mensagem para minha esposa, olha que interessante, eu atrasei a leitura da Bíblia, às vezes até o atraso tinha um propósito por trás. Sim. Porque atrasou, aí eu fui ler aquele capítulo no dia que eu precisava realmente ler, né? Que na verdade então não atrasou. Então não atrasou, né? No tempo certo, né? Atrasou na cronologia, que aí que tem o Cronos e o Kairos, né? Exato, o Cronos é a cronologia, então às vezes... O Kairos é o tempo de Deus. Exatamente, eu fiquei pensando assim, no Cronos... No meu tempo eu achei que eu estava atrasado, mas na realidade eu estava sincronizado com o Kairos, porque era para eu ler aquele versículo naquele dia, era para ter aprofundado. Então assim, o legal desse desafio é isso, é as experiências. E aí quando eu não estou lendo a Bíblia, o que acontece? Que experiência que você tem com Deus? O que faz você edificar? Então fortalece a fé. A Bíblia, ela é um alimento. É igual você tomar banho, escovar dente. Se você fica 2, 3 dias sem tomar banho, é extremamente desconfortável. O nosso espírito precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando Deus supria o povo de Israel no Egito, ele providenciava o maná. E as pessoas que pegavam o maná e tentavam manter ele para o dia seguinte, o maná perdia. Tanto tem uma simbologia de que a palavra de Deus, você se alimenta dela hoje, ok, aí você fala assim, já li a Bíblia, então você que está aí, já leu a Bíblia, fala, não vou entrar no desafio. A Bíblia você tem que ler todo dia, porque ela é alimento. Eu já comi essa comida, você nunca mais vai comer? Salada, eu já comi salada, tô cansado de comer salada. Tem que comer salada todo dia, né? Fibra, nutriente. Então, a palavra de Deus, você... já leu a Bíblia uma vez? Lê de novo. Já leu 5, 10 vezes? Lê de novo. O que você aprendeu no seu passado, isso foi muito forte comigo, porque eu, de fato, já tinha lido a Bíblia na minha adolescência. Só que o que eu li a Bíblia na minha adolescência, o alimento de lá, ele não serve para hoje. Exatamente. Eu posso até lembrar, Deus me faz lembrar de alguns trechos, mas isso não me isenta de ter a necessidade de ler a Bíblia constantemente. Então, ler a Bíblia todos os dias transformou de fato a minha vida, e é um hábito que o desafio ajudou a engatilhar esse hábito, e é um hábito que eu vou manter constante por todos os anos da minha vida. Se Deus quiser chegar lá nos meus 80 anos e falar, olha, eu li a Bíblia 50 vezes, né? Poder ter falar desde os meus 33 anos ali, quando o pastor Wesley, fez o desafio dos 300 dias, agora eu estou lendo a Bíblia, estou nos meus 83 anos, então li 50 vezes. Uau! Né? É o meu objetivo de vida agora, continuar lendo todos os dias, e também é muito prático hoje com o celular. Sim. Por exemplo, às vezes a gente fica criando dificuldades. Também, né? Exatamente. Áudio, né? A gente fica criando dificuldades para ler a Bíblia. Abrir uma página ali, parar. Você pode, integrando, por exemplo, você faz uma atividade física, você pode colocar um foninho, a Bíblia em voz, enquanto você está fazendo uma caminhada, uma corrida, você está ouvindo a palavra de Deus. Então, você está alimentando e fortalecendo duas coisas: o seu corpo, fisicamente, cuidando da sua saúde, que é o templo do Espírito Santo, e você está cuidando do seu espírito. Então, você está se alimentando, se fortalecendo de duas formas. Então, assim, as pessoas que não têm desculpa para não ler a Bíblia. Então você arruma uma forma, não arrume desculpa, mas arrume solução. A mente da gente às vezes viaja, né? Quando você está no auge, né? Sim. Aí você está fazendo ali aí você, peraí, parece que eu perdi aqui o negócio, aí você volta lá. Tem que voltar. Volta, né? Porque aí você passa a entender, né? Se não passa só pelo texto, sem entender, também não vale, né? Então, aí eu vou trazer até uma reflexão, porque assim, a minha esposa vai falar, você está lendo a Bíblia, eu falo, mas você está lendo e ouvindo o áudio, aí não vale, né? Aí a esposa trouxe essa percepção. Aí o que eu quero trazer para o ouvinte, para quem está nos assistindo, acompanhando, que o importante é você se debruçar diante da palavra, porque mesmo que você faça leitura e não está ouvindo áudio, a nossa mente também dispersa. Exatamente. Mesmo se você só faz leitura sem áudio, também dispersa. Começa a viajar. A gente não precisa ficar preso a métodos. A Bíblia só serve se você for ler. Inclusive, tem que ser no papel. Tem que ser no papel. Não pode ler no celular. A gente não pode ter esse misticismo. Né? O poder da palavra de Deus está no nosso coração. Quando a gente alimenta a palavra de Deus, a forma, inclusive, eu não lembro qual versículo, mas fala assim, a fé vem pelo ouvir. Sim, ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra, fortalece a nossa fé. Você se fortalece com fé. Então, ouvir e ler ao mesmo tempo, é até uma forma, de certa forma, facilita, e você não precisa ficar
acusado, se sentindo mal porque você está só ouvindo a Bíblia. Aham. Né? Porque ouvir e ler ali, vamos dizer assim, a leitura, ouvir uma palavra é uma forma de você ler, porque a gente não lê só. Se a gente for aprofundar filosoficamente na palavra leitura, né? A gente lê ambiente, a gente lê as circunstâncias, a gente lê as pessoas. Sim. Então, quando eu ouço a palavra, eu também estou lendo a palavra, né? Eu estou lidando com aqueles assuntos. O interessante também é que a palavra de Deus ela tem várias versões que foram escritas, né? É a mesma palavra, só que com linguagens diferentes. Tem a linguagem mais culta, que é, por exemplo, a ARA, né? Que é a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, né? Mas também tem outras versões que são mais fáceis, né? Que tem um vernáculo mais atual, mais contemporâneo, que as pessoas elas conseguem ler a Bíblia e entender assim com profundidade o texto, né? Eu, por exemplo, eu sou muito fã da NVT, mas tem gente que também gosta da NVI, né? Que é a nova versão transformadora e a nova versão internacional. Qual que é a sua versão predileta que você leu a Bíblia? Pastor Wesley, foi até interessante você trazer essa pergunta, porque eu já li a Bíblia João Ferreira de Almeida, né, revista atualizada, Sim. Revista corrigida. Eu já li ela em várias versões. Por saber de versões da Bíblia, e como eu tinha muito tempo que eu estava sem ler a Bíblia, para tornar, vamos dizer assim, uma leitura mais fácil do ponto de vista de compreensão, eu sabia que existia a versão NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Sim. Que essa versão, ela não pega, vamos dizer assim, a literalidade dos versículos, ela tem uma abordagem muito mais clara, só que ela não pega ali exatamente o original. Sim. Mas para compreensão do texto, para que você compreenda a mensagem, a NTLH, inclusive eu entrei nesse desafio lendo através da NTLH. Que é uma versão, a linguagem de hoje, que ela é uma versão mais, vamos dizer assim, mais leve, entendeu? Sim. Então, e que me ajudou. Aí, por exemplo, no próximo desafio, no próximo ano, eu vou colocar uma versão mais literal, mais específica, porque eu sabia que eu precisava, vamos dizer assim, de algo mais fácil para ter uma compreensão melhor. Isso, né? Porque às vezes se eu colocar numa linguagem um pouco mais difícil, eu não tava, eu já tinha perdido o hábito de ler a Bíblia, então, é aquela questão, você vai começar um hábito, você precisa, de certa forma, facilitar. Sim. E não se sentir mal e acusado, assim, só serve ler a Bíblia se for papel. Só serve ler a Bíblia se for na versão específica da Bíblia. Porque, obviamente, para assuntos teológicos, para assuntos de aprofundar a palavra, muitas vezes, a literalidade de algumas versões da Bíblia, ela não corresponde com o original. Então, para fins de estudo, para fins teológicos... Até melhor mesmo o original. Aí realmente é o original. Para você entender realmente o que quis dizer ali. Mas para você gerar o hábito, eu até recomendo a pessoa começar primeiro pela NTLH. Sim. Que aí a pessoa vai aprendendo a ter prazer e gosto em ler a palavra, e aí depois ela vai se aprofundando para algo mais difícil. É igual literatura. As pessoas ali na escola vai lendo livros de quadrinhos, né, gibis, ela começa ali para incentivar a leitura, e depois a pessoa vai para livros... Ninguém começa com Camões. Ninguém começa com Ilíadas, né, livros ali de mais robustos, mais filosóficos, né? Mas também a gente não pode ficar sempre nas revistas de quadrinhos, né? Exatamente. A pessoa também, ela tem que avançar e evoluir. Mas como tinha muito tempo que eu não lia a Bíblia, eu optei pela NTLH para gerar em mim novamente essa fome, esse desejo de continuar lendo a palavra, e também como virou estilo de vida para ler todos os anos, cada ano eu posso ler em versões diferentes ali e aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Então, assim, não tem desculpa, né? A pessoa dizer, mas não estou entendendo, tem a versão mais fácil. Tem a versão mais fácil. Exatamente. Não tem desculpa para não ler a Bíblia. Ainda mais hoje com a facilidade da tecnologia, a gente pensar os nossos irmãos quando era perseguido, né? Inclusive, atualmente, em alguns países você não pode nem ter a Bíblia. Então, sim. Por exemplo, na China está proibido agora você baixar a Bíblia. Não tem, a loja da Apple, por exemplo, não tem a Bíblia. E as pessoas lá, os irmãos, arrumam uma forma de pegar a Bíblia de alguma maneira e corre risco de vida. Sim. Então nós aqui no Ocidente, aqui no Brasil, que nós temos livre acesso à palavra de Deus, a gente tem que valorizar mais ainda essa liberdade que nós temos, né? Os irmãos que correm risco de vida por ler a Bíblia, e você que está aqui nos assistindo não está lendo a Bíblia, você não tem desculpa. E outra coisa, às vezes a pessoa também espera ter prazer, vontade. Isso é andar na alma, a gente tem que andar no espírito, a gente tem que decidir, eu vou ler a Bíblia. Tinha dias mesmo que eu ia ler a Bíblia que eu falava, nossa, não estava querendo ler a Bíblia. Não queria de forma alguma. Mas como eu estava no desafio, e o desafio é bom por quê? Porque ele ajuda a gerar a disciplina necessária. Sim.
Então tinha dia que eu, nossa, tenho que ler a Bíblia, que realmente não estava querendo. Mas pessoas adultas, pessoas maduras, não faz só o que quer, ou só o que está com vontade, faz o que precisa. Precisa ser feito. Então, às vezes, não estou com vontade de comer uma salada. Seu corpo está precisando, não dá para você comer só arroz, feijão e carne todo dia se você não alimenta de fibra. Então, às vezes você não está com vontade de comer aquela comida, mas o que você faz? Precisa. Você precisa. A palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes tem dia que a palavra de Deus ela vai ser mais difícil de ler. Às vezes você não vai ter prazer. Sim. Mas só o fato de você ler, você está alimentando da vida de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então, ela é um alimento para você. E ela te supre. Às vezes, naquele exato momento, às vezes você nem compreendeu às vezes, aquela informação. Porém, pode acontecer no final do dia ou no outro dia, Deus lembrar você daquele versículo que você leu e você ter alguma revelação, algum insight, justamente daquilo que você leu, que naquele momento não trouxe prazer, mas ficou lá no seu freezer espiritual, lá congelado, para você depois retirar e esquentar de novo. Então, assim, independente do prazer, a gente precisa ler a Bíblia. Vai ter dias que vai ser fácil e vai ter dias que vai ser difícil. Independente dos dias, é importante a gente ser constante e ler a Bíblia de forma diária. Certo. Ok, então para finalizar aqui, qual que é o conselho que você dá para quem está nos ouvindo e quer aceitar esse desafio de ler a Bíblia, participar do desafio 300, né? E ler a Bíblia em ordem cronológica durante 300 dias. Qual que é o conselho? Primeiro é aceitar o desafio. A pessoa precisa aceitar o desafio. E você precisa se desafiar. É muito legal quando você está numa comunidade onde tem outras pessoas também fazendo o mesmo que você. Então, o legal desse desafio do pastor Wesley é que quando ele envolve pessoas, quando eu estava lendo, por exemplo, eu sabia que tinha outras pessoas lendo também. E nós somos seres humanos, nós somos movidos à prova social, nós somos movidos à comunidade, nós somos seres sociais. Sim. E quando a gente tem um irmão que está lendo a Bíblia também, e está lendo aquele versículo, e a vantagem dos comentários que o pessoal faz, aparecer a notificação, fulano de tal fez o seguinte comentário, legal, tem uma pessoa também lendo aquilo ali. Você pensa, deixa eu ver se a pessoa fez a mesma observação minha, né? Será que ela viu isso daqui também? E às vezes você fica até com vontade também de compartilhar, deixa eu enxergar aqui alguma coisa interessante e também compartilhar alguma revelação que eu tive. Isso. Então, o primeiro conselho que eu dou é aceitar o desafio, e não espere emoção, não espere empolgação, é uma decisão, você tem que decidir entrar. Não espera assim ser empolgado. Olha, a palavra de Deus ela é alimento. A gente precisa alimentar da palavra de Deus. Você alimentar o seu espírito, porque se você não alimenta o seu espírito, você morre espiritualmente. Sim. Tudo que você não alimenta perde o seu corpo. Se você simplesmente para de comer, vai chegar uma hora que o seu corpo vai entrar em autofagia e vai morrer, porque ele precisa de alimento para existir, para sobreviver. E o nosso espírito também precisa ser alimentado. Então, para a gente vencer o diabo, vencer a carne, vencer o pecado, às vezes a pessoa fala, mas eu estou com dificuldade de vencer determinada situação. Porque o espírito está fraco. E por que o espírito está fraco? A pessoa não está orando, não está lendo a Bíblia, não está jejuando. Então, a gente precisa praticar as disciplinas espirituais. Isso. A gente precisa ter uma rotina de devocional para ter uma história com Deus. Então, por exemplo, quando você entra no desafio, uma coisa vai levando a outra. Às vezes você entra no desafio, você começa a ler a Bíblia, você vai voltando a ter fome, a ter sede de Deus, aí você vai criar outros micro desafios ali para você mesmo. Nossa, foi o que aconteceu comigo. Eu confesso para você que esse desafio desencadeou outras consequências positivas. Agora eu vou fazer um desafio de 30 dias aqui, fazendo devocional de oração, então vou ali buscar o Senhor. Foi algo interessante porque retomou a minha intensidade que eu tinha lá na adolescência, que tinha ficado uns 10 anos paralisado. Foi voltando a ler na Bíblia, e aí foi voltando a gerar fome. Eu peguei até livros de estudos bíblicos, eu peguei uns livros lá de estudo de Hebreus, que eu comecei a ler novamente, a estudar novamente. Então, assim, foi interessante que foi despertando novamente fome. E o interessante é que a palavra de Deus, ela é um alimento diferente do alimento natural. Sim. O alimento natural, quando você come ele, você fica satisfeito, saciado e perde a fome. A palavra de Deus, ela é diferente. Você come, você fica com mais fome ainda. É verdade. A palavra de Deus, você come, você se alimenta dela, e isso desperta mais fome, você fica com mais fome para orar. Você começa a entender, por exemplo, você tem a situação do versículo bíblico ali que eu li, que encaixou certinho com a situação que estava passando. O que isso fez comigo? Gerou fé. Gerou experiência com Deus. Sim.
gerou, nossa, que bacana, olha, Deus falou comigo através desse versículo, porque Deus fala com a gente através da palavra. Então, quando naquele dia houve eu li aquele versículo e encaixou exatamente, é Deus falando comigo, a palavra de Deus, por isso o nome diz, palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É Deus falando com você. Eu quero ouvir a Deus. Lê a palavra. Aí você está ouvindo Deus, está ouvindo o que Deus está falando para você. Então, assim, entra no desafio que você vai perceber que vai mudar totalmente a sua vida, a sua mentalidade. É importante dar o primeiro passo, não fica com medo. Às vezes a pessoa, mas será que eu vou conseguir ficar os 300 dias? Às vezes a pessoa nem tenta com medo de não conseguir. Mas o foco é o seguinte, se você conseguir pelo menos 100 dias, para quem nunca tinha lido a Bíblia no meu lado, já é uma vitória. Não é? Até o pessoal que às vezes não chegou até o final, a pessoa não pode ficar ruim. Se a pessoa leu 50 dias, imagina, a pessoa que nunca leu nada da Bíblia, em um ano, leu 50 dias a Bíblia. É uma vitória, a pessoa tem que comemorar. Mesmo que a pessoa não chegou no final do desafio, então assim, não fica se cobrando, eu vou entrar para chegar no final do desafio. Deixa a coisa ser leve. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Na hora que você vê, foi o que aconteceu. Eu não fiquei pensando dos 300 dias. Eu falei, vou ler um dia de cada vez. Porque você pensar assim, vou ler a Bíblia por 300 dias. Nossa, 300 dias lendo a Bíblia? Não vou conseguir. Você não tem que pensar em 300, você tem que pensar o seguinte, eu vou ler 3, 4, 5 capítulos hoje. Isso. A sua meta é a leitura ali do hoje, você não tem que pensar nos 300 dias. Foi o que aconteceu. Eu olhava ali, eu tenho 5 capítulos para ler hoje. Li os 5 capítulos, bati essa meta. Dia seguinte. Colocava lá no áudio e automático, né? É automático, porque vai estar dando checkzinho lá. Vai dando check. E tinha algumas vezes também que, apesar de a maioria das leituras que eu fiz foi ouvindo áudio, algumas vezes também eu não ouvi o áudio, eu usava pela própria... Fazia a leitura mesmo. Sem através do áudio e tal. Então, ficava intercalando. Mas, enfim, é uma experiência fantástica. Né? É importante você entrar no desafio, porque vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade, e você vai se alimentar da palavra todos os dias. Ou seja, você vai fortalecer o seu espírito, vai fortalecer a sua vida espiritual. Então, eu quero até agradecer aí pelo convite, né, de ter participado desse desafio. Foi muito edificante para mim, transformou a minha vida. Espero também que outras pessoas sejam transformadas por esse desafio. E o próximo desafio eu quero também estar envolvido. Me convido aí, que eu quero estar junto aí nesses desafios. Estar junto. 2026 está aí, gente. Desafio 300. Leia a Bíblia em 300 dias em ordem cronológica. Esse é o desafio. Um grande abraço para todos que nos assistiram. Muito obrigado, Aguinaldo. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Deus abençoe você que nos assistiu. Que você possa realmente, que através desse nosso vídeo, você possa ter despertado a fome e a sede em ler a palavra de Deus. Então, esse é o nosso desejo, é a nossa oração para que você também entre nesse desafio. É isso aí, gente. Um grande abraço e fiquem com Deus. Isso aí. Virou um podcast. Virou um podcast. Cara, de 3 minutos. Ficou tão bom e assim, fluido, né? Que eu vou acabar deixando do jeito que está aqui.